Amém? Que o Senhor venha abençoar nossos lares, nossas famílias, todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor venha derramar suas bênçãos nos nossos lares. Que o Senhor repreenda todo o mal em nome de Jesus. Um domingo mais que abençoado para todos. Amém? Hoje, amadas irmãs, é a unidade no casamento através da oração. Aí vem falando no capítulo 19, Mateus, capítulo 18, versículo 19. Também lhe digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pediram, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Amadas irmãs, o casamento é algo também que é da parte do Senhor, né? Que Deus ele tem prazer em ver aquela união, em ver aquele amor. Quantas pessoas, irmãs, infelizmente o casamento hoje, né, é tratado como se fosse um contrato. E as pessoas acham que casou e qualquer coisa, né? Não tem a direção do Senhor. Primeiro, no casamento, irmãos, eu acredito que desde a oração, desde o namoro, né? Que é o que deve haver essa, essa oração, deve ter esse discernimento de colocar o Senhor no centro, porque muitas vezes quando a gente não busca direção, não pede ao Senhor que conduza, né, a nossa vida, conduza todas as áreas da nossa vida. Mas essa é algo que pode nos trazer paz e ou não. Porque quando você começa a colocar Cristo, pedindo oração, que o Senhor conduza a sua vida, aí você vai ver que Deus ele vai colocar uma pessoa da vontade dele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quantos casamentos são fracassados porque não tem a direção do Senhor, a pessoa não pede discernimento. Né? E a gente vê que o casamento, ali é quando dois estão concordando, né, dando o seu sim, né, para Deus, porque é uma aliança. É uma aliança onde Deus, você e aquela pessoa vão estar ali compartilhando aquele momento sagrado. Porque o casamento é algo sagrado, é algo até que a morte vos separe. E ali você está fazendo um juramento, uma aliança com Deus. E muitas das pessoas estão quebrando essa aliança, porque não tem com o Senhor como o centro da sua vida. Isso, amados irmãos, o casamento é algo que Deus ele tem ali a união, né? E tanto que ele foi a um casamento, né? E compara também a vida dele como um casamento. Porque o casamento, irmãos, é a união de Deus tem a unidade onde Deus quer o amor, cumplicidade, o companheirismo, né? Onde os dois estão ali no mesmo propósito. Irmãos, Deus une propósitos. As pessoas acham, não, foi o destino, foi isso. Não, Deus une propósitos. Você está pedindo em oração, Deus vai unir propósito. Porque ele tá vendo que realmente tem algo entre você e aquela pessoa que vai servir a ele, o reino dele. Então os dois vão andar junto na mesma missão, né? É os dois na mesma missão, os dois na mesma direção que é Cristo. E quando colocamos o Senhor, a palavra diz, quando dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedir, e será feito por meu Pai que está nos céus. Então Deus, ele vai fazer algo extraordinário na sua vida, quando você colocar todas as áreas da sua vida, principalmente seu casamento. Porque casamento, irmãos, a gente tem que blindar o nosso casamento em oração. Todos os dias. Porque sabemos que o nosso adversário ele não brinca. Ele não brinca. Ele tem, ele tem ódio do casamento, ele tem ódio da união. Porque ele quer destruir tudo que é único, tudo que é a unidade, tudo que é amor, tudo que é bom, ele tem prazer em querer destruir. Porque ele sabe que se destruir, se a gente quebrar essa aliança, porque é uma aliança entre você e aquela pessoa e Deus, ele vai deixar, né,
Deus ele não vai poder, não vai ficar feliz com isso, porque ele tem prazer em ver aquela união, que ele viu que você fez uma aliança, você disse um sim naquele momento. Então, o que a Bíblia fala, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, né, irmão? E a gente tem que ter uma única palavra. E o nosso adversário ele não brinca nisso. Ele tem ódio do casamento, né? Porque o casamento, ele é algo que Deus uniu, né? Aquelas duas pessoas num propósito. Porque quando a gente está consagrando o nosso casamento em oração, a gente vai conseguir, a gente está declarando a total dependência de Deus, colocando Deus como centro da união, colocando Deus como alvo, como um exemplo na nossa vida. Então ali a gente vai começar a perceber que a gente deve ser mais amável, a gente deve perdoar mais, a gente deve ter mais paciência, a gente deve ter mais é, ali discernimento de como tratar a pessoa que está do nosso lado. Né? Ter mais sabedoria na hora das palavras. Porque muitas vezes, irmãos, a gente fala algo, né? Aqui como a irmã Sebastiana falou, fala algo que vai magoar aquela pessoa, né? E Deus não quer aquilo, Deus quer que a gente viva em união, né? A gente quer que a gente viva também a paz. Porque o casamento, irmãos, quando é de Deus, ele traz paz, ele traz harmonia, ele traz alegria. Um casamento que ele não tem o Senhor como base é conflitos, é briga, é separação, é traição. Então, a gente tem que ter o Senhor como base nas nossas vidas, né? E aí, irmãos, Deus, ele coloca pessoas, né, um propósito para quando, né, como eu falei, um cair, o outro levanta, né? Um ficar doente, o outro vai cuidar, né? Então, assim, evitar os desafios da vida, da doença, da parte financeira, em todas as áreas da nossa vida, juntos, né? Superando, porque Deus, Ele vai lhe dar sabedoria. Ele vai ver que você está buscando em oração, está buscando discernimento naquilo que você está passando, né? Você está buscando oração pelaquela pessoa que você está do lado. E aí, meus irmãos, colocando Deus como sendo na nossa vida, a gente pode compartilhar com o Senhor as preocupações, os medos, os desejos e agradecer pelo que Deus, né, Deus tem feito na nossa vida. E isso vai fortalecer a comunicação e aumentar a intimidade espiritual. Então, assim, quando a gente colocar nas mãos de Deus nossas preocupações, medos, e a gente tá ali orando junto, a gente está conversando junto, e chamando Deus para aquela conversa, chamando Deus para que entregar tudo nas mãos dele, entregar nossas preocupações, nossa casa, nossa família, né? Aquela união, Deus ele vai ter prazer em ouvir, vai ter prazer em tomar aquelas preocupações, tomar aqueles medos e a prazer em abençoar a nossa vida. Unir o casal em um propósito, né? Propósito comum. É que a gente está na presença do Senhor, é que a gente está fazendo a vontade de Deus. Então é isso que Deus quer que a gente faça, que a nossa união, nosso casamento reflita a união, reflita que Deus está ali no centro, né? E Deus é o centro da nossa vida. Precisamos ter esse discernimento, essa sabedoria de colocar Deus em todas as áreas da nossa vida, principalmente no casamento, irmãos, que é tão atacado pelo nosso adversário. Quantos casamentos não estão destruídos? Quantas famílias não estão, irmãos? Pessoas estão no casamento fracassado porque não colocaram Deus e não colocam Deus no centro da sua vida, né? Porque quando a gente deixa Deus conduzir a nossa união, Deus ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. O casal que começava que brigava não briga mais. O casal que não perdoava começa a perdoar mais. Começa a ter a união ali de volta, né? Ser restaurado, ser abençoado por Deus. Então, tudo vai fluir na nossa vida quando a gente consagra o Senhor. E aí, meus irmãos, nas decisões vai ser clara, né? Não vai ser difícil a gente tomar a decisão juntos, porque Deus ele vai nos conduzir em oração, né? Aquele propósito que nos uniu. Então,
Os planos de Deus é que nossos corações, para nossos corações e nossas mentes se alinharem com o seu propósito. Porque o plano de Deus é maravilhoso nas nossas vidas. E isso vai fluir, né, livremente, né? A gente deve fazer a oração como um pilar, né, do nosso relacionamento. Para qualquer coisa que a gente for fazer junto na nossa vida, a gente faça com o Senhor, direcionando o Senhor na frente, né? Tomando as decisões, nos abençoando, mostrando a direção certa, para que o nosso casamento, todas as áreas da nossa vida, a gente tenha direção, a gente tenha um poder, a gente veja que Deus está ali, né, tomando a frente, tomando a direção das nossas vidas. E Deus, ele tem o prazer de estar na nossa união, estar na nossa vida. Porque a gente declarando isso, declarando total dependência em oração, a gente vê que Deus, ele abençoa. Ah, isso está assim. Deus vai lá, ajuda, coloca alguém. Muitas das vezes, irmãos, quando eu estava no meu buscando pelo meu marido, Deus colocou pessoas, né? Colocou pessoas para me dar um direcionamento. E eu buscando aqui, né? Oração, buscando em oração também, indo, né, na oração do meio-dia. Então Deus, ele viu, né, o meu esforço, ele viu que eu estava consagrando o meu casamento a ele. Né, porque a partir do momento, irmãos, que eu tomei a decisão de consagrar, as coisas foram mudando. Né? Até no começo a gente não consegue ver, mas quando a gente coloca na mão de Deus, a gente acha que tudo, acho que não está indo bem, mas quando ele faz perfeito, é algo perfeito, né? Ele restaura aquele diálogo, restaura aquela união, restaura, né, aquela a sua casa, né? Onde havia brigas, não há mais. Onde você não tinha clareza de fazer as coisas, de tomar decisões difíceis, Deus vai lá e coloca na sua mente, coloca no seu coração para resolver aquele problema. Então, irmãos, Deus, ele tem prazer, né? Mas a gente deve ser alinhado no mesmo propósito que Deus quer para nossa vida. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente não está pedindo discernimento, a gente não está no mesmo propósito da vontade de Deus. E aí que vem, né, as lutas. Mas Deus, ele quer de nós que a gente faça um pilar, que a gente faça um lugar para ele, entre nós e ele, para que a gente possa ter os três no mesmo propósito, no mesmo pensamento. E, amados irmãos, quando a gente coloca Deus no nosso casamento, irmãos, tudo dá certo. Ah, tudo a gente resolve no diálogo, a gente resolve. Ali tem mais aquela união. Então, é uma das irmãs que a gente possa, né, no nosso casamento, colocar Deus como centro da nossa vida e deixar Deus conduzir e direcionar o nosso casamento. Amém? Amadas irmãs, agora vamos para a parte da meditação. A oração é uma das formas mais poderosas de construir e manter a unidade entre marido e mulher. Irmãs, quando a gente coloca Deus, como eu falei, no centro da nossa vida, as coisas mudam. Né? Quando a gente tem a direção do Senhor, Deus ele vai colocando ali, construindo, né? A gente vai construindo a intimidade com o Senhor, vai construindo também a intimidade entre os dois, de confiança, de amor, de paz, né? Uma confiança que Deus nos dá, né? Aquele casamento que muitas das vezes, quando não é direção do Senhor, irmãos, eu posso dizer porque quando a gente não estava na casa do Senhor, né? A gente tinha muitas brigas, era muita coisa. Por quê? Porque o nosso adversário ele já estava, né, colocando. Qualquer coisinha a gente brigava, irmãos. Porque a gente não tinha, ali não estava em oração, não estava
mas ali naquele propósito que a gente estava no começo, de estar orando, de estar buscando. E aí, quando a gente começa a ter isso, começa a ter confiança no outro, começa a ter, né, a paz, a ver que Deus realmente está ali naquela união, né? Onde os dois vão estar firmes na rocha, né? Não vai ser qualquer coisa que os dois vão separar, não vai ser qualquer coisa que vai abater, né, aquela união. E aí Deus responde: onde há unidade, né, a gente pode enfrentar todos os desafios da vida juntos, né? Muitas das vezes, irmãos, quando a gente está passando por algo, né, doença, é, parte financeira, com os filhos, Deus ele vai dar capacidade, vai dar sabedoria para a gente enfrentar todos aqueles desafios, um sendo o apoio do outro, né? Porque os dois são feitos um para o outro ali para ter uma base. Quando um cair, o outro levanta. Amados irmãos, que Deus possa abençoar nosso dia, nosso casamento, que Ele possa, Senhor Jesus, blindar o nosso casamento, Senhor, repreender toda ação do inimigo. Que nosso casamento seja cheio de união, paz, Senhor. Que o Senhor possa conduzir, Senhor, a alegria e que a gente possa, Senhor, estar sempre nessa união, sempre, até que a morte nos separe. Que a gente possa cumprir, Senhor, essa aliança. Que o Senhor, que a gente disse um sim, né, para o Senhor. Mas, irmãos, eu agradeço pela oportunidade desses 2 domingos, né, que Deus, ele me concedeu, né. Eu agradeço, sou grata a Ele pela sua oportunidade, a amada irmã Liliana por ter me chamado, né, essa campanha maravilhosa. Amadas irmãs, Deus é fiel demais. E dia 23, último dia da campanha, irmãos, é o dia que eu descerei as águas, que eu irei me batizar. Para, né, fechar essa campanha maravilhosa, vai ser o dia que eu vou descer as águas, que eu vou nascer de novo, né, amados irmãos? Quando a gente sabe que a gente, quando dessas águas, a gente nasce de novo, né? E vai ser o dia que Deus ele marcou, né, para eu descer as águas. Um dia que eu tanto esperei, né, que é o meu batismo.